contraste da vida dele com a época era enorme e a sua simplicidade levava a Cristo. Olá pessoal, aqui é a Carol. É um prazer enorme estar com vocês. E vamos falar hoje sobre São Francisco de Paula, um grande eremita e reformador, criador da Ordem dos Mínimos. Mas antes de começar, você pode contribuir com a evolução do nosso conteúdo. Se inscreva no canal e curta o vídeo. E se quiser receber em primeira mão nossos conteúdos, clica no sininho para receber as notificações. Nasceu em Paola, hoje província de Cosenza, em 27 de março de 1416, na Itália, acometido por um abscesso maligno no olho esquerdo. Seus pais o confiaram à intercessão de Francisco de Assis. Em caso de cura, a criança teria usado por um ano inteiro o saio franciscano. Perfeitamente curado, cumpriu o voto entrando para o convento de São Marcos Argentano, em Cosenza, com a idade de 15 anos. Ali, ele manifestou imediatamente fortes dons de piedade e inclinação à oração. Ao término da sua permanência no convento, fez uma verdadeira peregrinação com seus pais, em busca de uma vida religiosa mais apropriada para si. Esteve em Assis, Monte Cassino, Roma, Loreto e Monteluco. Em Roma, perturbado pelas pompas da corte papal, comentou: Nosso Senhor não era assim. Este foi o primeiro indício do seu espírito reformador. Retornando a Paola, iniciou um período de vida eremítica em um lugar inacessível das propriedades da família. Aos poucos, outros, cada vez mais numerosos, se uniram à sua experiência, reconhecendo-o como guia espiritual. Com seus pais, construiu uma capela e 3 dormitórios. Em 1452, conseguiu a aprovação diocesana e a permissão para instituir um oratório, um mosteiro e uma igreja. Os próprios nobres da cidade de Paola, entusiasmados pela experiência de Francisco, contribuíram como simples operários para a conclusão das obras. A fama da santidade de Francisco espalhou-se rapidamente. Em 1467, o Papa Paulo II enviou a Paola um emissário para saber notícias do eremita. Depois de apresentar uma relação positiva sobre o mosteiro, o próprio legado pontifício decidiu aderir à comunidade. Em 17 de maio de 1474, o Papa Sisto IV reconheceu oficialmente a nova ordem, que recebeu o nome de Congregação Paulina dos Eremitas de São Francisco de Assis. O reconhecimento da regra com o nome atual das Ordens dos Mínimos ocorreu pelo Papa Alexandre VI. Amado e procurado como guia espiritual, Francisco também era considerado a única autoridade capaz de se opor aos abusos da corte aragonesa no reino de Nápoles, colocando-se no lado dos pobres. Sobre eles, narra-se alguns fatos prodigiosos a ele atribuídos. Em 1464, ano de grave escassez, alguns operários se dirigiam à planície de Terra Nova para encontrar trabalho. No território de Galatro, depararam-se com São Francisco, que ia para a Sicília, ao qual pediram um pouco de pão, porque estavam famintos e nada tinham de comer. Então Francisco lhes disse: Mostrem-me seus alforjes, porque dentro há pão. E assim foi. Em seus pobres bornais, os operários encontraram pão branquíssimo, fresquinho e quentinho. Quanto mais eles comiam, mais aumentavam os pães. Segundo outra narração, um barqueiro recusou-se a transportar Francisco e seus companheiros para a Sicília. Então, o santo estendeu sua túnica sobre o mar e assim puderam atravessar o estreito. Outro carisma atribuído ao santo eremita foi uma profecia. Ele previu que a cidade de Otranto cairia nas mãos dos turcos em 1480, mas depois seria novamente conquistada pelo rei de Nápoles. Por meio dos mercados napolitanos, a fama de Francisco chegou à corte de Luís XI, da França. Enfermo, o rei pediu ao Papa Sisto IV para mandar o eremita a ir ter com ele em seu leito. Tanto o Papa como o rei Nápoles notaram neste convite a possibilidade de vantagens políticas. Francisco, no entanto, obedeceu com um pouco de desprazer ao pedido do Papa, pois ele estava acostumado ao seu eremitério e não se adaptaria facilmente à vida da corte. À sua chegada, o rei Luís XI ajoelhou-se aos seus pés, mas nunca recobrou sua saúde. Porém, a presença do eremita na corte contribuiu para melhorar as relações entre o papado e a monarquia francesa. Ali, Francisco manteve encontros com pessoas simples,
mas também com acadêmicos em busca de um guia espiritual. Francisco permaneceu 25 anos além dos Alpes, trabalhando a terra como camponês, mas a sua fama aumentava sempre mais como reformador e penitente. Com a agregação de alguns beneditinos e franciscanos, a congregação calabresa mudou sua vida de eremita para a de cenobita. Tal reviravolta levou a fundação a contar com a Ordem Terceira secular e depois com as monjas. Francisco de Paula morreu em Tuar, em 2 de abril de 1507. Sua fama difundiu-se logo pela Europa, por meio dos 3 ramos da família dos mínimos, frades, monjas e terciários. Foi canonizado em 1º de maio de 1519, apenas 12 anos após a sua morte, durante o pontificado do Papa Leão X, do qual ele havia previsto sua eleição para o trono papal quando ainda era criança. Oração a São Francisco de Paula. Ó glorioso São Francisco de Paula, que tanto vos aprofundastes na humildade, único alicerce de todas as virtudes, alcançando através dela um grande prestígio junto a Deus, a tal ponto de jamais lhe tardes pedido graça alguma que prontamente não vos fosse concedida. Aqui venho aos vossos pés para suplicar-vos, extingais do meu coração todo afeto de soberba e vaidade, e em seu lugar floresçam os preciosos frutos da humildade, para que possa ser verdadeiro devoto e imitador vosso, e merecer o grande patrocínio do que vossa eficaz intercessão. Espero e rogo que me alcanceis de Deus a graça de que tanto necessito, não sendo contra a vontade do Altíssimo. São Francisco de Paula, rogai por nós. E aí, o que achou do nosso vídeo? Fique à vontade para comentar e dar sugestões. Muito obrigada por assistir, compartilhe nossos conteúdos e até a próxima. Fique com Deus!